Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 2 até o verso de número 4. Tiago, capítulo 1, verso 2 até o verso de número 4. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e agradecer a Ele pela palavra dEle, que Ele possa estar abençoando o nosso momento. Pai Santo, muito obrigado por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco nesse culto. E pedimos em nome de Jesus que nesse momento que nós lemos Tua palavra, que o Senhor abençoe, Deus, ó Pai, a exposição dela. Esse momento em que nós estamos nos voltando a ela, refletindo sobre ela, que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações. Possamos ser cheios do Senhor, Pai. Cheios da Tua palavra. Para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Pedimos, Deus, também que o Senhor me use. Que eu seja fiel ao Senhor e à palavra do Senhor. É o que nós pedimos, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de abril, que é o povo criado por Deus, entendendo a nossa conversão. Nós falamos sobre diversos assuntos aqui, com respeito à nossa vida como crentes ao Senhor. Nós iniciamos falando sobre a importância da nossa vida com Deus, ela não ser um mero teatro, mas ela ser uma vida de fato verdadeira, viver aquilo que nós professamos. Nós falamos também sobre a importância de nós reconhecermos e entendermos a paternidade de Deus. Deus como nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta em todas as coisas. E todos os desdobramentos disso, dessa paternidade maravilhosa. Nós falamos também, semana passada, ainda continuando dentro desse tema de entender a nossa conversão, de entender a nossa vida como povo do Senhor, sobre a importância de termos, de fato, uma vida condizente com tudo aquilo que nós cremos, com tudo aquilo que nós vivemos. Nós percebemos coisas maravilhosas na palavra do Senhor. E entendemos às vezes quanto nós precisamos de fato viver a nossa conversão na sua totalidade. E hoje eu gostaria de encerrar, para que nós venhamos entender um pouco que ser convertido a Deus, ser um crente, implica também em aprender a viver com as nossas frustrações. Implica também em aprender a viver com dificuldades. Implica também em viver num mundo cheio de provações que nós enfrentamos todos os dias. Talvez você já passou por algumas frustrações. Talvez você já passou por algumas frustrações. E talvez é uma pergunta que nós podemos fazer para nós hoje. Será que eu de fato já passei por frustrações? É óbvio que a resposta seria de forma unânime um sim grandioso.
Talvez uma pergunta melhor seria se você passou por frustrações essa semana. Reduzir seria talvez mais fácil. E talvez seria também um unânime sim de todos nós. É fato que nós enfrentamos inúmeras provações. Talvez a pergunta melhor seria: quantas provações você passou? Ou quantas frustrações você teve essa semana? Talvez essa seria a pergunta ideal para nós hoje. Talvez você enfrentou uma grande dificuldade. Talvez você enfrentou grandes lutas. Você sabia que 52% dos brasileiros com 30 anos de idade são frustrados com suas carreiras? Sabia disso? Isso é um dado de 2016. 2016 se publicou essa matéria. 52% dos brasileiros com 30 anos são frustrados com as suas carreiras. Você sabia que mais de 50% dos millennials é aquela geração que nasceu entre 1984 até 1995. A minha geração. Talvez a geração de muitos que estão aqui hoje. Pessoas que têm aí até os seus 40 anos. Você sabia que 50% ou mais de 50% dos millennials, devido às frustrações, eles estão esgotados com seus trabalhos? Esses miraram no sucesso e acertaram no burnout. Mas é isso. Estão totalmente frustrados com seus trabalhos, com sua carreira, estressados. Entende-se que esta é a geração, os millennials, mais estressados dos últimos anos. Porque viram seus pais crescerem com sucesso profissional e almejaram estar já com seus 35, 40 anos estabilizados, e a grande maioria não está hoje. Devido a grandes influências que nós vivemos, esse período foi o período onde o nosso país passou pelas mais diversas crises financeiras, que dificultou muito, e eles estão hoje estressados, frustrados, mais de 50%. Você sabia que hoje 45% dos brasileiros se dizem insatisfeitos com alguma questão dentro do seu trabalho? Perceba que os números são grandes, de pessoas que estão frustradas, esgotadas, estressadas, insatisfeitas com sua vida, com sua carreira, com seu trabalho, com seus estudos, com a escolha que fez, com a faculdade que escolheu fazer. O número é enorme. Certa vez fizeram uma experiência em um presídio. E nessa experiência que fizeram em 2010, 125 presidiários foram ali recolhidos para essa experiência. Desses 125, 124 agiram em 201 delitos. E a justificativa deles foi a frustração com as suas vidas. Apenas um não foi. Foi a justificativa que eles deram. Eu estava frustrado com a minha vida e resolvi roubar. A frustração, ela tem sido tão grande nos nossos dias, que tem aflorado até mesmo o nosso lado mais agressivo. Ao ponto de nós não importarmos com as nossas condições, ao ponto de nós não importarmos mais com a nossa situação e nem mesmo do outro. Nem mesmo do outro. Vamos para o nosso texto, porque o nosso texto ele nos ensina a viver com essas frustrações. O nosso texto ele nos ensina a viver com essas dificuldades. Nós percebemos que Tiago é um dos primeiros pastores da igreja. E Tiago passa a executar uma forma, um cuidado com a igreja maravilhoso. Ele executa de forma habilidosa a tarefa de confrontar e diagnosticar os pecados da igreja no seu dia. Nós percebemos em Tiago uma técnica ou uma habilidade maravilhosa
de poder identificar os pecados do seu tempo, confrontar os pecados do seu tempo e tratar os pecados do seu tempo. E nós percebemos que os pecados do tempo de Tiago não são muito diferentes dos nossos. O pecado da língua, das frustrações, da fofoca. São pecados confrontados por Tiago na sua carta. São dificuldades que Tiago já percebe no seu tempo e ele, então, diagnostica e trata no seu tempo essas dificuldades. Comportamentos incorretos, crenças incorretas, tudo isso é tratado por Tiago na sua carta. É uma carta desafiadora, muito prática, muito didática, que nos mostra como deve ser a nossa vida como povo de Deus e como igreja. Talvez a carta de Tiago seria a carta ideal para exposição dessa nossa série sobre como entender ser crente. Talvez seria a carta ideal para nós. Tiago demonstra grande sabedoria na sua carta. Tanto é, no verso de número 5, um verso depois do texto que nós lemos, nós vamos perceber Tiago dizendo ao povo que eles precisavam orar a Deus e pedir a Deus sabedoria. Porque ele entende que sabedoria é extremamente necessária para a vida de todo crente. Ele entende que sabedoria não é só conhecer a verdade. Ele entende que sabedoria não é só um conhecimento teórico, ainda que esteja incluído dentro da sabedoria. Mas Tiago entende que sabedoria é você aplicar todo esse conhecimento na sua vida. Ele demonstra isso na sua carta. E talvez uma pergunta que Tiago poderia fazer na sua carta é: que vantagem há em conhecer tantas coisas se nós não sabemos viver todas essas coisas? É a pergunta que Tiago poderia fazer para nós. Qual é a vantagem de uma boa teologia se vocês não vivem ela? Qual é a vantagem de um bom conhecimento se vocês não vivem ele? Qual é a vantagem? Por isso Tiago ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Ela é morta. A fé precisa estar acompanhada das obras. Ela precisa estar acompanhada. Quão boa é uma intenção de uma pessoa, se essa pessoa não consegue sustentar a sua intenção com as suas atitudes. Aí nós usamos aquela velha desculpa: o que valeu é a intenção. Mas quão boa é a intenção se a gente não sustenta ela? Quão boa é a intenção se nós não lutamos para vivê-la? Quão boa seria? São perguntas que Tiago faz para nós. São perguntas que esse texto faz para nós. Por isso a sabedoria é importante. Se, porém, algum de vocês necessita sabedoria, Tiago diz: peça a Deus, que a todos dá, com generosidade. Se tem uma coisa, Tiago diz, que Deus concede ao seu povo, essa coisa é sabedoria. Sabedoria. Nós percebemos alguns detalhes de Tiago. Talvez não tantos aqui na carta, mas nós precisamos ir em outros textos, em outros versículos, em outras passagens das Escrituras, para entendermos um pouco melhor sobre esse autor. Tiago é um homem conhecido, de acordo com a história e a tradição da igreja, pelo apelido de joelho de camelo. Engraçado, né? Porque Tiago era reconhecido como homem de oração. Então seus joelhos viviam inchados e calejados de tanto orar, de tanto buscar ao Senhor. Dizem que havia em seus joelhos calos grossos, que se formaram devido a anos e anos dedicados à oração. As evidências dentro do nosso texto, e as evidências na Bíblia, internas da Bíblia, até mesmo as evidências externas, quando nós lemos, por exemplo, escritos antigos, de historiadores antigos, todos eles vão apontar para o entendimento de que a carta de Tiago, de que o escritor, o Tiago da nossa carta, é o Tiago, irmão de Jesus, filho de José, filho de Maria, irmão de Cristo. Foi morto de forma violenta. Segundo Flávio Joséfo, Tiago foi perseguido no templo.
As pessoas estavam ali atrás dele. Ele foi condenado à morte por apedrejamento, devido à sua desobediência da lei da época. Porém, antes da sentença, antes de aplicarem o apedrejamento em Tiago, a história diz que sacerdotes entraram dentro do templo enquanto ele estava lá em oração, e ali o mataram. Ali o mataram. Um homem humilde, totalmente humilde, em momento algum, Tiago, ele traz para si aquela identidade, traz para si aquela autoridade de alguém que era irmão do Senhor Jesus Cristo. Não, perceba o que Tiago diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez ele podia dizer: olha gente, eu sou o irmão do dono de tudo, eu sou irmão dele, eu sou o irmão dele. Talvez ele poderia até usar dessa identidade, mas não, um homem humilde. Eu sou servo de Deus, e eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E ele nos escreve então essa carta desafiadora. Essa carta ela foi escrita para os cristãos que foram expulsos de suas casas. Cristãos que viram seus bens sendo tomados. Cristãos que viram as suas casas sendo queimadas. Essa carta foi escrita para cristãos que perderam tudo, suas posses, seus bens, se viram separados e afastados dos seus familiares. Ele se dirige às pessoas que foram exploradas. Ele se dirige a pessoas que estavam sendo arrastadas para tribunais, sendo difamadas. E muitos deles sendo difamados e indo até tribunais porque criam no nome de Jesus Cristo. Esta carta é destinada a essas pessoas. Essa carta ela é escrita para essas pessoas. Talvez um judeu arrogante poderia ler essa carta e dizer: mas é muito fácil. Tiago está em Jerusalém. Jerusalém não tem perseguição, como nós estamos enfrentando. É muito fácil escrever sobre isso de um local tranquilo. Mas perceba que Tiago viu muita perseguição. A palavra de Deus deixa muito claro. Tiago viu Estevão sendo apedrejado. Tiago presenciou isso. Tiago viu a igreja no seu tempo sendo perseguida. Crentes sendo açoitados, sendo apedrejados. Ele viu tudo isso. Então Tiago se identifica com esse povo, sabendo que o sofrimento deles também era o seu sofrimento. Sabendo que a dificuldade deles também era a sua dificuldade. Por isso ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. O nosso texto, queridos, ele traz algumas questões interessantes para nós. Logo de início a gente já percebe aqui no verso de número 2, nós já percebemos a pessoalidade de Tiago para com aqueles destinatários da carta. Ele diz: meus irmãos. Ele se identifica com eles. Ele trata essa irmandade, não aquela irmandade nacionalista de um judeu, mas aquela irmandade firmada em Cristo, de crentes que sofrem juntos, que se alegram juntos, que passam por problemas juntos, passam por alegrias juntos. Ele diz: meus irmãos. Essa é a irmandade que há até mesmo entre judeus e gentios, que somente em Cristo Jesus pode ser firmada. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Esse tenham por motivo é interessante. A ideia aqui que Tiago nos diz, ele olha, tenham por motivo de grande alegria, de toda a alegria. A ideia aqui é de, esse ter por motivo, é o de ser conduzido por algo. Como uma carroça é conduzida por cavalos. Tiago diz então que a alegria seja aquilo que conduz a vida de vocês.
que vocês tenham por motivo de grande alegria, que a alegria conduza vocês, até mesmo quando vocês estiverem passando por várias provações. Entenda que Tiago diz aqui que não são provações, são várias provações. São várias. Por isso eu disse que talvez a pergunta melhor a ser feita é: quantas frustrações você teve essa semana? Porque são várias. Mas Tiago diz então a essa igreja que a alegria conduza vocês. Que essa alegria mude a forma de viver de vocês. Para esse homem que presenciou grandes lutas, grandes dificuldades, mas talvez o que ecoava no coração de Tiago foi aquilo que ele ouviu da parte de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, diz: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, e os perseguirem, e mentirem, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, diz Jesus, e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se alegrem por serem insultados. Se alegrem. O como Jesus também diz em Lucas, capítulo 6, verso 22, bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem, rejeitarem o nome de vocês como indigno, diz Jesus, por causa do Filho do Homem. Alegre-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Se alegrem, que a alegria conduza vocês nesses momentos de dificuldade. Que a alegria conduza vocês nesses momentos de frustrações. O padrão nosso, ao passar por frustrações, é viver em amargura, é fechar a cara, sabe, ficar carrancudo, é querer mostrar para todo mundo que você não está satisfeito. Para as pessoas chegarem e perguntarem: tem algum problema, fulano? E você descarregar a lista. Vários. Essa é a nossa forma de viver. Fechar a cara, fechar o semblante. Às vezes, não se arrumar bem. Para as pessoas verem que nós estamos mal. Nós gostamos disso. É a forma como nós vivemos. Mas Tiago nos apresenta uma forma diferente de vida. Tiago nos mostra que não é dessa forma que nós devemos viver. Se nós passamos por frustrações, nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos viver dessa forma. Pastor, então você está dizendo para a gente fingir os nossos sentimentos? Eu não consigo disfarçar os meus sentimentos. Não estou dizendo isso. A Bíblia não está dizendo aqui para eu e para você ter uma falsidade gospel. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Não é isso que a palavra do Senhor nos fala aqui nesse momento. O que ela nos diz aqui é que as frustrações, as dificuldades, elas não podem nos tornar pessoas amarguradas. Elas não podem nos tornar pessoas carrancudas, mas que a alegria esteja no controle das nossas vidas. Dificuldade vem. Frustrações, Tiago diz, são várias. Eu não quero aqui mentir para vocês, dizendo: olha, vocês não vão passar por dificuldades. Quem dera eu pudesse fazer isso. Quem dera eu tivesse a autoridade de alguns outros pregadores que pregam uma vida de abundância. Eu queria ter essa autoridade, mas a Bíblia não me permite. E o texto aqui não me permite. São frustrações? Sim, e muitas. Mas o que Tiago nos ensina é que elas não podem assumir o controle das nossas vidas. Para que a gente viva de forma carrancuda, cara fechada o tempo inteiro. Mas que essa alegria, firmada em Cristo,
seja de fato aquilo que domine os nossos corações, conduz os nossos corações. E ele entende aqui, ele nos mostra que nós temos grande motivo. Verso 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Olha que maravilha. A frustração, as provações são usadas por Deus até mesmo como bênção nas nossas vidas. É o que Tiago nos ensina aqui. Nós sabemos os motivos das nossas dificuldades. Paulo diz, Romanos 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Se tem uma forma que nós, como crentes, aprendemos a sermos perseverantes, são frustrações, são provações. As provações, elas nos impulsionam para uma vida de mais leitura, para uma vida de mais oração, para uma vida de mais devoção, sermos mais perseverantes. Queridos, a vida cristã e a nossa vida como um todo é um pleno exercício, onde nós somos aperfeiçoados, onde nós somos moldados, onde nós aprendemos, onde nós crescemos. A nossa fé, ela também deve ser constantemente exercitada. Constantemente exercitada. Então, o foco aqui que Tiago nos mostra, que Paulo também nos mostra, é que estas provações, elas produzem em nós perseverança. Então, nós podemos entender que perseverança é uma qualidade essencial de todo crente. Todo crente precisa ser perseverante. Todo crente precisa saber e aprender a perseverar. A perseverança está ligada à nossa salvação. A perseverança está ligada à nossa santidade. A perseverança está ligada à nossa esperança. Então, em tese, queridos, a vida cristã no seu todo inclui perseverança. Tudo na nossa vida cristã inclui perseverança. Então, se é algo que eu e você precisamos aprender hoje, é perseverar. Perseverar. Tiago afirma que a provação ou a prova, ela produz essa perseverança, ela produz essa paciência. Ele diz que se Deus não nos provasse, mas nos deixasse livres de problemas, não haveria perseverança, não haveria paciência. Não haveria. São aperfeiçoamentos, fortalecimentos da nossa fé, para perseverarmos diante de dificuldades. E dificuldades que, com o passar do tempo, se tornam, às vezes, até maiores. Mas Deus nos capacita através de cada uma delas. E Ele vai reafirmar isso no verso de número 4, o último verso do nosso texto. Veja o que Ele diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança precisa ser completa nas nossas vidas. É interessante essa frase. A ideia é que eu e você precisamos ter paciência na perseverança. A ideia é essa. Interessante isso. Eu e você precisamos ter paciência na perseverança. Se perseverar é difícil, imagina ter paciência nela. Mas é o que a Bíblia nos chama a fazer nesse momento. A sermos pacientes enquanto nós perseveramos. Imagina uma coisa. Uma pessoa, ela fraturou a sua perna. Ela teve uma fratura que talvez rompeu um dos seus ossos. E ela foi no médico, passou por um procedimento cirúrgico.
Então, após aquele procedimento cirúrgico, o médico disse para aquela pessoa: olha, a cirurgia foi um sucesso. Então quer dizer que aquela pessoa pode sair então do hospital e ir jogar bola? Não. Medicamentos, antibióticos, descanso, alimentação, fisioterapia, para depois de alguns meses ela poder retornar plenamente às suas atividades. Paciência. Paciência. Enquanto você persevera nessa sua recuperação. Até que essa pessoa esteja então pronta para todas as atividades comuns. A perseverança é assim nas nossas vidas. Tiago diz que a perseverança precisa estar completa. A perseverança ela vai sendo formada. A perseverança ela vai sendo construída nas nossas vidas. A perseverança ela vai tomando forma nas nossas vidas. É o que Tiago diz. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos. Então, tenham paciência enquanto vocês perseveram. Para que essa perseverança complete nas suas vidas, se torne completa na vida de vocês. Ela vai sendo construída, ela vai sendo fortalecida. E Tiago diz que Deus usa as dificuldades como escola para sermos treinados, para sermos aperfeiçoados. O fortalecimento dessa perseverança, ela é importante para o nosso aperfeiçoamento. Para que vocês sejam, Tiago diz, perfeitos e íntegros. A ideia aqui não é simplesmente de uma perfeição no sentido da santidade. Perfeitos ao ponto de não pecarem. Mas o que Tiago diz aqui, a ideia, o termo grego que ele usa aqui, traz a ideia de maturidade. A perseverança, ela produz em vocês maturidade. Então vocês precisam ter paciência nela, para que vocês sejam maduros. Para que a vida cristã de vocês, ela amadureça. Para que a fé de vocês, ela amadureça. É o que Tiago nos diz. Viver dessa forma diante das provações, ao contrário de estarmos sempre amargurados, sempre carrancudos, mas perseverarmos na nossa alegria, sabermos a finalidade das frustrações, das dificuldades, das lutas, nos conduz ao que Tiago diz, a um amadurecimento, a uma vida de maturidade. E não uma maturidade que tem a ver com a idade. Não é isso que Tiago diz. Um jovem pode ser considerado maduro. Um adulto também pode ser considerado maduro. Como também, às vezes, um idoso pode ser considerado de grande infantilidade. A maturidade cristã, ela não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Mas tem a ver com a perseverança. Na nossa fé, na nossa santidade, na nossa abnegação, na nossa vida para com Deus. Ser maduro é entender que nada nos falta. Nada nos falta. Ser maduro é entender que o Senhor, nosso Deus, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Isso é ser maduro. É saber que em Deus nós temos tudo. E que se em Deus nós temos tudo, nada nos falta. Vamos aprender a ler um salmo muito importante. Talvez você saiba ele de cor. Salmo 23. Eu gostaria que você aprendesse a ler pelo menos um versículo do Salmo 23 hoje. Não estava muito no... Mas vamos lá. Salmo 23, verso 1. Acho que a gente fala até de cor. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É bonito, né?
Sou, às vezes, triunfalista esse salmo. E às vezes a gente recita ele nesse modo triunfalista. O Senhor é o meu pastor, então eu não vou ter falta de nada. Vou ter tudo que eu quero, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Porque Ele é o meu pastor. Mas a ideia do texto, ela não é bem essa, queridos. A ideia do texto, quando nós percebemos, a ideia é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, por isso de nada terei falta. A ideia do texto é essa. Se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho é que não me faz falta. Por isso nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, tudo o que eu preciso, eu tenho nele. A ideia do texto é essa. Quando você lê mais uma vez esse salmo, leia dessa forma. Se o Senhor é o seu pastor, aquilo que você não tem é porque você não precisa. Porque nele nada te falta. Nele nada faz falta para a sua vida. Nele nós estamos completos. Nele nós estamos plenos. E maturidade é essa consciência. Maturidade é esse entendimento de completude em Deus. Se o Senhor, que é o meu pastor, como diz a canção, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu não preciso. Concluindo, queridos, como nós vivemos e nós encaramos as frustrações? Como nós enfrentamos as dificuldades das nossas vidas? Como nós enfrentamos as lutas que nós passamos constantemente? Entenda uma coisa, que não é pelo fato de você querer demonstrar toda a sua insatisfação com o mundo, com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu marido, com toda a sua amargura, raiva, cara fechada, carrancuda, emburrecimento. Entenda que não é através disso que as coisas se resolvem. Não é através disso que as coisas se encaixam. Não é através disso. Se você pensa dessa forma, sinto muito de lhe dizer que isso não adianta de nada. De nada. E amanhã a sua frustração ela tende a aumentar. Porque aquilo que você frustrou ontem continua hoje. Continua hoje. Se você olha para ela, também com um simples pensamento de superação, porque o coach disse que eu sou um príncipe, eu sou um rei, então eu vou superar tudo. Vou acordar às 4h55 da manhã, tomar um banho gelado, e vou superar e vou romper com tudo. Esse olhar triunfalista, de resolver pelas nossas forças, também não vai nos conduzir a, de fato, uma vitória sobre as nossas frustrações. Não vai. Tiago nos ensina aqui, queridos, uma nova proposta. Ele ensina a proposta do manter a alegria. Ser guiado por esta alegria. A alegria que está no Senhor. A alegria que no Senhor você está completo. Que no Senhor você não precisa de mais nada. Que no Senhor você tem tudo aquilo que você precisa. Que no Senhor você tem todo o necessário. É essa alegria que precisa conduzir o seu coração. É essa alegria que precisa conduzir a sua vida. E você precisa ver a frustração como um grande instrumento de aperfeiçoamento de Deus para a sua vida. Essa é a nova proposta de Tiago para nós hoje. Veja a sua frustração, a sua luta, como um instrumento de Deus para te aperfeiçoar,
para te fazer mais maduro nele, e perceber que nele você tem todas as coisas, que nele você tem tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos no Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta, nada nos falta. O texto também nos ensina que a provação de hoje, ela não deve ser o motivo para você não querer se levantar no dia de amanhã. Ela não deve ser. Ela não deve ser um motivo de desânimo para você. De você querer desanimar da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua fé. Não é motivo. Não é motivo. Não é motivo para isso. Mas sim, deve ser o motivo pelo qual você acorda e percebe, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está conduzindo a minha história. Deus está conduzindo a minha vida. Deus está me aperfeiçoando. Você percebe o cuidado de Deus. Você se torna perseverante no Senhor. E ser perseverante é importante para a nossa caminhada cristã. Nós aprendemos também nesse texto que perseverar nos ajuda a entender o tempo das coisas. Nos ajuda a entender que uma maçã só é maçã se a semente da macieira for plantada. Só assim é a maçã. De que uma borboleta só é borboleta se uma lagarta entrar ou se encausular, para assim ela tornar-se uma borboleta. Tudo na nossa vida é mediante um processo. A santidade é um processo. A Bíblia nos fala sobre a nossa perseverança em santidade. A vida sentimental é um processo. A vida amorosa é um processo. Pular processos é deixar de ser perseverante. É ser impaciente. E a perseverança e a paciência são frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade. Longanimidade é paciência. É paciência. Pular etapas, pular processos, é agir contra a vontade de Deus. Por isso, quando tentamos antecipar as coisas, ou antecipamos coisas em nossas vidas, dá tudo errado. Sexo antes do casamento é pular processo. É pular processo. Pular processos na nossa vida sempre vai nos conduzir ao pecado. Sempre vai nos conduzir. Porque nós estamos indo contra a vontade do nosso Deus. Estamos indo contra ela. É agir contra o processo estabelecido por Deus. Você não conclui uma faculdade sem passar pelo processo de formação dela. Estudar ali os 4, 5, dependendo do curso, até mais, naquela faculdade. Se você quer comer um bom churrasco, existe um processo. Precisa comprar carne, cortar ela devidamente, temperar ela, acender a churrasqueira, esperar a brasa, para aí então não adianta você querer comer o churrasco pulando o processo, vai comer carne crua. Não adianta. Tudo na nossa vida tem processo. E pular processos vão nos conduzir sempre ao erro. Sempre ao erro. E nós precisamos aprender, o texto nos ensina sobre isso. Frustrações não são motivos de tentar pular processos. E por fim, o que nós aprendemos é que entender os processos, as provas que nós passaremos neles, as frustrações que enfrentaremos, e responder a tudo isso com alegria, essa alegria do Senhor, é um grande sinal de maturidade cristã. É um grande sinal. Um grande sinal para vermos se pessoas são maduras em Deus.
É quando nós observamos como elas lidam, como elas se relacionam com as suas dificuldades, com as suas frustrações, com as suas lutas. É perceber e viver o controle de Deus, é reconhecer o senhorio do Senhor, é se entregar ao plano de Deus, é perceber que tudo que nós precisamos vem dEle e está nele. É isso. É isso que nós aprendemos hoje. Ser crente é isso, queridos. Ser crente é entender que a pedagogia de Deus, ela é diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. Enquanto às vezes nós educamos os nossos filhos com uma pedagogia de tentar livrá-los das frustrações, tentar privá-los de dificuldades, tentar privá-los de lutas e de problemas, com Deus a coisa é diferente. O que você passa é pedagogia de Deus, e eu gostaria que você entendesse isso. Não para que você tenha um conhecimento em teoria sobre Deus. Não é somente sobre isso que o texto nos fala. Mas para você, de fato, experimentar uma vida com Deus. É para você, de fato, ter perseverança com Ele. Na sua oração, na sua vida devocional, na sua vida de jejum, na sua vida para com Deus, na igreja. É para que produza em você essa perseverança. Para que você experimente essa vida. Para que você experimente as barreiras sendo derrubadas e o Evangelho avançando na sua vida. Avançando em você, penetrando o seu coração, mudando a sua forma de enxergar as coisas, mudando a sua forma de pensar a vida, mudando a sua forma de tratar as pessoas, de tratar a sua esposa, de tratar os seus filhos. Perseverar é perceber a ação do Evangelho em nós. Ele nos mudando, transformando, mudando o nosso caráter. Isso é perseverar. A pedagogia de Deus é diferente. E é para isso que Deus conduz a sua vida. E Ele conduz até mesmo através de lutas e provações. Mas Ele está sempre conduzindo. Ele está sempre no controle. E é isso que traz descanso para nós. É isso que traz descanso. É isso que faz de nós povo desse Deus. Povo desse Deus. Sabemos que a verdade dele, ela sempre nos conduz. Sempre nos conduz. Sabemos que, enquanto às vezes nós nos vemos em trevas de frustrações, a luz do Evangelho, ela sempre continua brilhando e transformando as nossas vidas. Quando nós perseveramos nesse Deus. Quando nós entendemos que nós somos povo dele. Quando nós entendemos que nós somos cuidados por ele. De que ele é o nosso pastor. E por isso nada nos falta. Nada nos falta. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma vida de perseverança no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção.